Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos já para iniciar a nossa escola, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos que vierem participarem desta escola. Hoje o nosso tema, nós estamos fechando as cartas de Paulo aos Coríntios. Estudamos a carta de 1 Coríntios toda. Agora estamos hoje encerrando o 2 Coríntios, já no capítulo 13, com seus 13 versículos. E então, no próximo domingo, já teremos lições novas. No final, eu vou apresentar para vocês, amém? Vamos orar agora pelo nosso caderno de oração. Orar por você que está conosco também. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, e que esse dia do Senhor, esse domingo, seja um domingo alegre, com nossos cultos presenciais, enfim, tudo que temos de fazer para o nosso Pai, em tudo o nome dele seja glorificado e possamos todos nós sermos edificados pela presença gloriosa do Senhor em nossas vidas. Amém? Oremos. Pai Celeste, entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, pedindo-te primeiramente que abençoe esta escola, capacite este pequeno servo para ministrá-la, prepara o teu povo que vai conosco, está estudando, recebendo as instruções, Pai. Cremos que vem do teu Espírito, é da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. As experiências vividas pela Igreja de Corinto, nas suas 2 cartas, e que devemos, ó Pai, estarmos atentos, porque tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito
para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Abençoe cada um, este pequeno servo, ao teu povo. Oramos pelo nosso caderno de oração, Pai, esses pedidos todos que eles estão e que precisam do teu socorro, tu sabes, alguns com necessidades urgentes, mas o Senhor é aquele que tem a resposta para as nossas necessidades. Assim eu entrego nas tuas mãos todos os pedidos, pedindo por tua misericórdia a tua resposta, Pai. Oramos também pela nossa nação brasileira. Ó Senhor, tu sabes o quanto esse país precisa de ti, e que a tua igreja, que tem a missão de ser o sal, a luz da terra, cumpra a missão evangelizadora sobre tudo, Pai. Dá-nos esta graça, dá-nos, ó Senhor, condições para que possamos propagar as tuas verdades ao mundo e que possamos, propagando as tuas verdades, possamos vivê-las para que o mundo vejam vidas transformadas e que pode, ó Senhor, influenciar outros a te buscarem também. Assim entrego nas tuas mãos aqueles que já estão assistindo agora comigo, aqueles que vão assistir depois através dos grupos, entrego todos em tuas mãos. Também orando pelos nossos cultos presenciais, que já vai estar acontecendo em alguma de nossas igrejas. Logo mais às 16 horas a nossa sede estará com a escola. E de noite o culto sobre o sítio, Pai, a oferta para o sítio. Ajuda-nos a encontrar firmeza naqueles que vão dar as mãos para nos ajudarmos, ó Pai, nessa aquisição. Eu oro assim, entregando todos nas tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero dar as boas-vindas aos irmãos que já estão aí. O R está aí. A Maria do Socorro, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Aqui estamos para a nossa escola, amém? E eu já quero abrir essa escola com aquele louvor, que é o nosso louvor da escola, 545, do cantor cristão, amém? Pega o seu cantor, que agora nós vamos estar cultuando ao nosso Deus, amém, queridos? Vamos então louvar o Senhor, já com este cântico, nós faremos isso em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos, aqui estamos, né, para servir o Senhor, glorificar o seu santo nome. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo, favores reais alcançar. Oh, vem, sim, escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, homens, alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, oh, Amém, amados? Então, o nosso estudo está na segunda carta
de Coríntios, exatamente no capítulo 13. Amém? Capítulo 13, e hoje vamos estar estudando Dilson Fernandes dos Anjos. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Bem-vindo, estamos já começando a nossa escola, não é? E abra sua Bíblia agora no capítulo 13. Vamos encerrar o estudo das cartas de Paulo aos Coríntios. A primeira carta, a segunda carta, e essa segunda carta nós estamos encerrando hoje. E é muito interessante que no domingo, no sábado retrasado, não ontem, o retrasado, nós estávamos com a nossa festa no Parque Paulistano, e o pastor Anderson, que foi o nosso preletor, ele pregou exatamente sobre a igreja de Corinto, né? E dentro da pregação dele, o tema dele era sobre a divisão que estava na igreja, né? Eram 4 igrejas numa só. João, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Né? Que havia aquela divisão, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Né? E a mensagem dele foi muito importante, porque todo o trabalho do Paulo ao Corinto era preparar aquela igreja, não é, para que ela pudesse ser uma igreja nas mãos de Deus, fazendo a obra de Deus para a glória de Deus. Mas se há um ponto que o pastor frisou com muita sabedoria, é que a divisão impede o crescimento da igreja, impede a edificação da igreja. Eu achei interessante que teve uma hora que ele meditou assim, né, que quando a igreja de Apolo estava dirigindo um culto, a igreja de Pedro, de Paulo, né, a igreja dos outros não eram edificadas. Isso acontece, irmãos. Quando nós estamos divididos na igreja, para mim o pastor ideal é o A. Lá tem 2, 3 pastores. Não, mas eu gosto mais do B. Eu prefiro o C. Então o que acontece? Nós nos dividimos. Isso é uma coisa horrível. Jesus disse, o reino dividido não subsiste. A casa dividida não fica em pé. Então foi uma mensagem poderosa. Está lá no YouTube, né? Sobretudo na segunda parte, né? O pastor Weller, de maneira muito boa, vamos dizer, eficaz, ele preparou, né? A parte da mensagem toda está na segunda etapa, que foi no dia 14. Foi muita bênção, foi muito edificante para nós aquela palavra, não é? E temos que aprender com isso, e não jamais dividirmos. Se temos 2, 3 pastores, vamos amá-los, vamos buscá-los. Não vamos achar que um é melhor do que o outro, que um tem mais para dar do que o outro. Leandro Paz, bem-vindo, querido, a paz do Senhor. José Pereira, querido, Deus abençoe, bem-vindo. Então, lutar para estarmos unidos. É o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união é a força. Quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, o que ele disse? Lá no capítulo 17 de João, né? Que eles sejam um, como eu em ti e tu em mim, que eles sejam um em nós. Agora veja o que ele complementa. Para que o mundo creia que tu me enviaste. É a união, é a comunhão. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá para o nosso estudo, porque há muito material aqui. Vamos lá. Vamos primeiro ler o texto, abriu sua Bíblia, vamos lá. 2 Coríntios 13, 1 a 13. Vamos lá, primeiro versículo. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela 2ª vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Agora vem o texto que é o nosso tema. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum,
não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Agora vem uma das saudações que nós, da obra da restauração, praticamos, né? Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Agora ele conclui: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos fazer uma apresentação e depois já estaremos fazendo a meditação. Amém? Está aí Maria Prado, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Vamos lá. Paulo desafiava a fidelidade de outras pessoas. Ele julgava os vários erros da igreja de Corinto e dizia que voltaria para ver se eles tinham corrigido seus problemas. Mas Paulo avançou mais um passo. Ele ordenou claramente a estes irmãos que, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Agora, como podemos julgá-los? Para eu ver se a gravata está no lugar, para você ver se o cabelo está penteado, você que é cabeludo aí, ou as irmãs, vão no espelho, se olham e se examinam. E como examinar a nós mesmos? Vamos lá, como vamos fazer isso? Precisamos comparar nossas ações com as ordens de Deus. Todo o exame é feito com um padrão. E qual é o padrão que nós temos? A palavra. Nós temos que ver se o nosso dia a dia, se a nossa vida, se os nossos valores, se as nossas atitudes estão dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece. Ela chega a dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é isso? Então vamos lá. Em 1 João, capítulo 2, versículo 13, a carta de João, diz-nos que podemos estar confiantes em nossa comunhão com Deus somente se estamos obedecendo-o. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O que disse Jesus? Ceci Lima. Ai, que saudade de Rafael Jambeiro. Dá um abraço no pastor. E na tua família toda querida aí, tá bom, querida? Deus abençoe vocês grandemente. Vamos lá. Vamos agora começar a analisar o texto, né? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios se destaca por seus temas de consolo no momento de aflição, força em meio à fraqueza, como exemplificado pelo próprio apóstolo Paulo, e o discernimento entre os verdadeiros mestres e os falsos. Como nós sabemos, todo o nosso estudo do capítulo 12 e do capítulo 13, Paulo estava exatamente alertando os coríntios com respeito aos falsos mestres. Nós estamos cheios de falsos mestres por aí, né? E como é que ele se torna falso? É quando ele começa a pegar a palavra de Deus, colocar de lado e implantar, e instruir os seus egoístas pensamentos, suas ideias de atrair o povo para si e tirá-los do Senhor. Os falsos mestres não têm compromisso com Deus. Amém? Vamos lá. O exemplo e os ensinamentos de Paulo, registrados em 2 Coríntios, podem inspirar os alunos a permanecerem fiéis aos convênios. Que convênios são esses? É um contrato entre duas entidades para a prestação de serviço. Nós somos chamados pelo Senhor. Quando ele deu a comissão aos discípulos, disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo,
O que não crer será condenado. Depois ele acrescenta, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eu estou convosco. Então, qual é o padrão para ser ensinado, para ser pregado, para ser vivido? A palavra de Deus está aqui. Os seus 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e todo esse texto, tudo que está escrito, só tem um propósito, trazer a criatura de volta para o Criador. Muito bem, eterno, né? Então eu vou repetir aqui. Contrato entre duas entidades para prestação de serviços. Serviços eternos que fizeram com Deus, um contrato com Deus, o Pai eterno. Não importa as circunstâncias ou as consequências, mas nós temos que pregar a palavra. Quando os discípulos foram alertados ou ameaçados pelos judaizantes da época, os fariseus, enfim, aquelas autoridades eclesiásticas, entre aspas, que não tinha nada de Deus com eles proibiram de falar em nome de Jesus. E ele diz, como podemos deixar de falar o que temos visto, o que temos ouvido? Nós nunca vamos poder deixar de pregar o evangelho vivo, que liberta, que transforma e que salva. E que o mundo carece tanto dele. Como diz a palavra lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o outro verso é, como purificará o jovem o seu caminho, observando o caminho conforme os ditames da palavra de Deus. Amém, querido? Enquanto as críticas e a oposição dos falsos mestres, Paulo defende sua sinceridade como servo do Senhor, e convida seus leitores a se apartarem do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Seus ensinamentos, suas instruções, sua vida, enfim, a mídia e tudo mais que nos cercam estão a serviço de Satanás. E o que nós precisamos de fazer? Nós estamos aqui como embaixadores de Deus, embaixadores do reino de Deus, mostrando a este mundo que há um Deus no céu que está olhando cada um de nós, a quem vamos prestar contas de tudo que estamos fazendo. Então nós que temos essa consciência, essa ciência, essa alerta, essa instrução, não é? Devemos de estar sempre vivendo o que a palavra ensina e ensinando também. Bem-vindo, Joabe. Deus abençoe. Vamos continuar. Ele ensina sobre a tristeza segundo Deus. Está lá em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, que é o remorso, opera morte. Não adianta. Quando nós olhamos aquele rico que morreu, né, lá no capítulo 16 de Lucas, que foi para o Hades, foi para o inferno, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Ele foi tomado de remorso. E agora? E agora, como é que eu faço? Faz um pedido que não é respondido. Está aí Rosemary Santos, Pai do Senhor. Minha irmã, não, Rosana Santos, desculpa, minha irmã, bem-vinda, paz do Senhor. Então, o que acontece? Não adianta remorso. O que é remorso? Alguém definiu remorso como um beco sem saída. Porque remorso é aquilo que você não tem como consertar, ou corrigir, ou recuperar, está perdido. O segundo mundo, o remorso, não é? O arrependimento segundo mundo, não é? Ele opera a morte. O que aconteceu com o rico? Ele estava lá. O remorso foi tomado de remorso. O que adiantava o remorso lá? O que adiantava o arrependimento lá? Não tem como ele se recuperar. Esse é o remorso que é falado, tristeza do mundo. O remorso opera a morte. Ele estava lá. Lembrou-se dos irmãos dele que estavam também se preparando para ir para o mesmo lugar. Até fez um pedido que não pode ser atendido. Ninguém vai voltar. Foi, encerrou a sua missão aqui. Quem aceitou Jesus e andou segundo o padrão do Senhor, está com o Senhor na glória. Quem não fez isso, não tem segunda chance, não tem segunda chamada, é uma só. Está lá em Hebreus 9:27, como o homem está sujeito a morrer uma vez e vai para o juízo. Não tem uma segunda chance. Paulo continua. Paulo agradece aos santos de Corinto por suas contribuições aos pobres de Jerusalém e incentiva-os a continuarem a doar generosamente. Ele fala fortemente contra os falsos apóstolos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo.
Paulo gloria-se no Senhor e compartilha detalhes autobiográficos de suas tribulações, de sua fé em Jesus Cristo. Ele escreve sobre a sua visão no terceiro céu, que foi assunto, né, do domingo passado. Amém? Deixa eu continuar. Né? Paulo convida os santos a examinarem a si mesmos e provarem a sua fidelidade. É uma coisa, irmãos, que nós devemos estar sempre fazendo aquele exame retrospectivo. O que eu tenho feito? O que eu fiz? Introspectivo, o que está dentro deste corpo? Nós estamos num corpo enganoso, né? Coração enganoso, está lá no capítulo 17 de Jeremias, e quem o compreenderá? Né? Quando a Bíblia fala em coração, é o comando deste corpo, é a sua mente, é o seu sentimento, é a sua vontade, é aquelas coisas que nos governam. Por isso que ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, os teus olhos observem os meus caminhos. Nós temos que estar sempre, não é, buscando a palavra do Senhor, meditando, ouvindo bons pregadores. Nós temos bons pregadores aí que estão pregando a verdade, estão lutando para que a igreja seja despertada e preparada para o arrebatamento. Então vamos continuar aqui. Paulo convida os santos a examinarem a si mesmos e provarem sua fidelidade. Quais seriam as palavras ideais para encerrar um aconselhamento cristão? Vamos lá. Apesar de não termos nenhuma normativa, as considerações finais das epístolas são uma fonte de inspiração para qualquer líder cristão. Vejamos os conselhos finais que Paulo transmite aos irmãos de Corinto. Vamos lá. Primeiro, ser corretos em tudo. Segundo, ter um pensar comum. Terceiro, viver em paz. E quarto, manter comunhão, simbolizada pela saudação do ósculo santo, uma comunhão santa. Por que o ósculo santo foi tirado das igrejas? Por que os pastores não pregam mais que os santos devam viver uma vida de santidade a ponto de se amarem e se oscularem? Não é? Por quê? Porque é uma forma de mostrarmos que estamos em paz uns com os outros. Não é isso? Porque como é que você vai oscular um irmão ou uma irmã se você está dividido, se você não tem comunhão com ele? Então a comunhão ela deve ser permeada por essa santidade, por esse amor. E o ósculo santo foi deixado na Bíblia para que nós estejamos sempre assim, em comunhão, em união uns com os outros. A igreja foi chamada para ser correta em tudo. Não somos perfeitos, mas nos lançamos em direção à perfeição. Quando você lê perfeição na Bíblia, refere-se ao amadurecimento. É aquele crente que já passou da meninice e agora é um crente maduro. Sua fé, suas convicções em Deus, elas não estão sendo, vamos dizer, estremecidas pelas adversidades. Não, é isso aí. Eu sei em quem tenho crido e minha vida é para o Senhor. Então aí nós precisamos de estar com essa visão sagrada de jamais nos afastarmos do Senhor. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a nudez. Paulo dá tudo isso, né? Precisamos estar unidos em fé e propósito com os demais membros da comunidade cristã para que alcancemos o nosso papel diante de Deus. Unidos. Vamos para a igreja adorar unidos. Quando saímos para os nossos lares, continuamos unidos. Vânia Alves está assistindo. A paz do Senhor, minha irmã. Muito bem-vinda. Deus abençoe. Lutamos varonilmente para que o vínculo da paz seja mantido na comunidade. A igreja que não luta pela paz viverá em guerra. Por isso, cada membro tem o papel de cultivar a comunhão cristã com seus irmãos na fé, não dando brecha alguma para que o diabo cause dissensões à comunidade. É isso mesmo, Paulo Sérgio Fernandes. Então nós precisamos de lutar pela nossa comunhão. Se alguma barreira está entre nós, nós precisamos de buscar força em Deus para perdoar os nossos opositores ou até ofensores, porque foi isso que Jesus fez. Ele nos perdoou, Ele nos perdoa. Imagina, pecamos por pensamento, palavras e obras. Vamos diante de Deus levar, né, o nosso pedido, levar a nossa adoração. E que precisa que você, quando vai à presença de Deus, tenha um coração limpo, que diz a palavra, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então jamais você pode entrar no templo de Deus, olhei, aquele irmão está aí, ai, não gostei, não esperava vê-lo, não é? Ai, eu tenho uma diferença, eu não suporto esse irmão. Em nome de Jesus, busque de Deus a libertação.
Porque o perdão que o pastor Gênesis está sempre trazendo, não é, nas suas falas, mostra a necessidade de nós perdoarmos, porque até na oração que Jesus ensinou, ele foi contundente, não é? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então você chega diante de Deus para cultuar, para adorar, e você já sabe que você tem, às vezes um irmão fala uma palavra que te ofende, né? Às vezes sem pensar, né? É como disse Tiago, né? Todos tropeçamos em alguma palavra. Todos tropeçamos, não há quem não tropece. Às vezes você solta uma palavra e que você precisa, às vezes, é estar sempre procurando ver se a paz está entre todos os irmãos. Daí a necessidade de você chegar e oscular o irmão, você vai oscular. Mas na hora que você oscula, você fala, ou você vai fazer como faz o hipócrita. Ô fulana, você está linda, gostei do seu penteado, gostei da sua roupa, quando dá as costas, você viu como é que a fulana está ridícula? Será que não tem espelho na casa dela? Isso é impiedade, o crente não pode ser assim. O crente tem que ser transparente. Por isso que o texto das cartas de João diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa luz é a comunhão, é a transparência. Eu vou sorrir para o irmão, eu estou em paz com o irmão. O irmão vai sorrir para mim, está em paz comigo. E tudo isso que quando não temos, não primamos por essas práticas, a igreja fica fria. Na hora das reuniões não há aquele culto gostoso. Porque, irmãos, o que atrai as pessoas para a casa de Deus, o que é que atrai? Eu vou dizer, Adné Vitorino, bem-vinda, querida, paz do Senhor. O que atrai é o ambiente. A pessoa tem que entrar na igreja e o Espírito Santo de Deus está trabalhando de uma maneira, quer dizer, eu quero ficar neste lugar, um lugar gostoso, porque a igreja tem que ser assim. Aquele clima de paz, aquele clima de alegria, porque a presença do Senhor, a abundância de alegria e de paz. Então temos que lutar, jamais achar que não, esse pastor aí, aquela divisão de Corinto, não é Paulo que está pregando, então eu não estou satisfeito. Tem crente que às vezes chega na porta da igreja, o pastor lá não está, vou embora. Então eu não venho buscar o Senhor, eu venho buscar o pastor B que está pregando, eu não quero ouvir. Quem é que vai pregar? Quem é que falou? Quem é que foi usado? Meu irmão, nós entramos na igreja para adorar o Senhor. Aleluia. E se o pastor, se o pregador, se alguém não está com aquela mensagem que a gente gostaria de ouvir, vamos orar. Vamos orar para Deus usá-lo. Eu quero, Senhor, eu vim buscar a tua palavra, eu vim me alimentar, dá o teu servo. Se você orar para ele, de repente o Espírito Santo vai te ouvir, não é? E aí o que acontece? Ele começa a ser usado por Deus. Jamais nos separarmos por escolhas, por discriminação, não é, irmãos? Porque isso não agrada a Deus. Eu fui ali adorar o Senhor. Está na palavra dele aqui, ó. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Ele está ali. E se ele está ali, eu quero participar dessa comunhão como Deus. Os santos devem pôr em si mesmos a prova no tocante à retidão. Sede perfeitos de uma só mente, vivei em paz. Os homens usam todos os tipos de evidências para provar que são fiéis servos do Senhor. Alguns mostram seus cartões de identidades para provar que tem alguma função oficial na igreja. Outros, orgulhosamente, afirmam sua fidelidade porque pertencem a uma grande e respeitada denominação. Muitos creem nos seus sentimentos, dizendo que sabem que estão salvos por causa de alguma experiência pessoal. Em sua autoconfiança, estas pessoas podem ficar ofendidas se você questionar a salvação delas. Como você reage se alguém desafia a sua fidelidade ao Senhor? Você fica irritado, asseverando iradamente que ninguém tem o direito de questionar se você é um filho de Deus? Paulo desafiava a fidelidade de outras pessoas. Está lá em 2 Coríntios 13, 2. Ele julgava os vários erros na igreja de Corinto e dizia que voltaria para ver se eles tinham corrigido seus problemas. O desejo do coração deste homem, que deu a sua vida, irmãos, era ver aquela igreja, vamos dizer assim, alicerçada na palavra, vivendo com o Senhor, porque é dessa maneira que a igreja cumpre o seu papel de mensageira e ganha almas para o Senhor. Paulo avançou mais um passo. Ele ordenou claramente a esses irmãos que se julgassem. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé.
Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, Deus não é um menino de brincadeira. Para você hoje está crente, amanhã não está mais. Hoje você crê em Deus, amanhã não crê mais. Vem a profissão, eu não sei, eu pensei. Já começa a botar dúvida na sua fé, na sua convicção e no seu Deus. Como podemos julgar-nos? Precisamos comparar nossas ações com as ordens de Deus, não é isso? Está lá, eu já disse, né? Em 1 de João 2,6 diz que podemos estar confiantes em nossa comunhão com Deus somente se estamos obedecendo. Então, você está obedecendo? Como está a sua vida? Você se preocupa em que tudo que faz tem aprovação aqui? Se andarmos na luz, é na palavra, é na instrução de Deus. E quando alguém questiona a minha salvação, como devo reagir? Devo pesquisar as Escrituras para determinar se aquelas pessoas estão dizendo é verdade. Nós temos aqui em Atos 17:11, diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Aqui eram os bereanos, eles ouviam os apóstolos, pegavam o seu livro que eles tinham, né, que era rolo que eles tinham na época, e abriam o rolo e começavam a examinar para ver se aquilo que eles estavam ouvindo tinha base nas Escrituras. E nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Então deveria aplicar em minha vida o ensinamento da Bíblia. Está lá em Tiago 1:21-25, eu leio. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores, aleluia, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Deus é algo que precisa ser feito como um exercício e não como um ato isolado. Deus, não é? E o que é algo que precisa ser feito como um exercício, não como um ato isolado, eu repeti. Vamos lá. Entrando no mérito da questão, Pedro inicia a sequência que deveria ser posta em prática, né, Paulo, né? Como no nosso exercício. E o primeiro ponto é a fé, como GPS para o céu. Aqui é Pedro mesmo que eu estou falando, né? Porque Pedro escreveu a sua carta que está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, né? Que a gente sempre diz que é como se fosse um GPS, porque nós temos que nos autoanalisar. E quando você abre a sua Bíblia lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, do verso 5, do verso 4 em diante, você vai perceber que o Senhor está mostrando, ou Pedro está mostrando, como devemos de estar examinando a nossa vida, os nossos atos, e ver se permanecemos na fé. O cristão deve confirmar o seu coração a chamada de Deus para a sua vida. Pela graça de Deus em Jesus Cristo, nossos pecados foram perdoados para a glória de Deus. Você fica ofendido quando alguém questiona a sua relação com o Senhor? Não é? Mas por que você está me fazendo essa pergunta ou coisa assim? Ora, se alguém me perguntar, eu tenho que ver, né? Porque nós temos que examinar tudo e retende o bom. Há críticas construtivas, eu preciso de avaliar. Por que o irmão está falando? Será que ele está vendo o que eu não estou vendo? Porque há coisas que você está fazendo ou que você está praticando e que você não está percebendo que você está tropeçando na Bíblia. Mas alguém de maneira sábia chega e te instrui. Não é isso? Lá no capítulo 12, verso 15 de Provérbios, diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos ao conselho, aos conselhos.
não é? Então é preciso que você ouça. Se a palavra ou se a crítica ela é apenas um mal entendido, você vai esclarecer, mas às vezes ela está te trazendo uma boa instrução para você se corrigir, né? O apóstolo Paulo queria deixar os coríntios cientes do espírito com que os visitaria pela terceira vez. Ele não ia poupar seus ofensores, também não deixaria de pessoalmente demonstrar-lhes a autenticidade do seu apostolado. Por isso, era necessário que o espírito dos irmãos estivesse preparados. Agora nós vamos fazer uma reflexão na nossa lição de hoje, nos versículos. Vamos lá. 2 Coríntios 13:1. É esta a terceira vez que vou ter convosco, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Visita para a repreensão, é do verso 1 ao 4. A primeira visita foi da implantação da igreja, está lá, de Corinto, está lá em Atos 18:1. E depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, onde ele vai começar a instalar a igreja, né? A segunda foi provavelmente o encontro em tristeza, está lá em 2 Coríntios 2:1. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. A terceira visita é essa que Paulo se preparava para fazer, anunciada várias vezes, está lá em 2 Coríntios 10:12. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. À luz dessas referências, parece que o apóstolo desejava ministrar-lhes uma severa repreensão, porque ele agora ministrava, porque o ministério de Paulo foi extensivo. Irmãos, não é fácil. Esse homem escreveu praticamente a maior parte do Novo Testamento, mas trabalhando, visitando, levantando igrejas, estendendo o evangelho, como ele diz, que, né, todos que estavam debaixo do céu ouviram a palavra dentro da visão dele. Aonde ele chegou, ele deixou a igreja do Senhor implantada. Vamos lá. O meio para resolver toda a questão. 13:1. Paulo citou de forma abreviada Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, é muito importante nós conhecermos as Escrituras. Ele conhecia e ele estava ministrando baseado no que estava na palavra de Deus. O judaísmo do primeiro século enfatizava essa exigência para validar uma acusação. A mesma exigência encontra-se incorporada no ensinamento de Jesus com respeito à disciplina eclesiástica. Está lá em Mateus 18:16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. É muito importante nós não ficar ouvindo, disse-me disse. Tem pessoa que ouve um comentário aqui, passa adiante sem investigar, sem ter outra pessoa. Mas eu ouvi fulano falar, mas você ouviu fulano falar que eu tinha ouvido Beltrano e eu que tinha ouvido Ciclano. Então, diz que uma palavra dada aqui, se você pegar uma fila de 10 pessoas, fala no ouvido dessa pessoa uma coisa, ela fala no outro. Quando você for ver a última, já foi modificado. É comum isso. Daí a necessidade que se confirme tudo que se ouve para evitar exatamente que se faça um julgamento precipitado. E aparece em outros lugares no Novo Testamento, como em João 8,17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. 1 Timóteo 5,19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Vocês estão vendo que o que está sendo dito, o que está sendo comentado, é preciso de ter, né, confirmação de testemunhas para que você valide isso e leve isso a sério. De quanto maior castigo aqui já vem, né? Agora eu vou ler Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, ainda falando da necessidade da confirmação. E acrescenta, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O poder para resolver a questão. Agora é do 2 ao 4.
Paulo já havia reprovado a atitude de alguns membros da igreja de Corinto por ocasião da segunda visita. Agora reiterava a necessidade que fossem tomadas providências disciplinares contra os que continuavam impenitentes. Porque tem pessoas que são orientadas, são corrigidas, mas elas não se consertam. Então Paulo agora está nessa epístola, ao fechar, está trazendo todas as instruções para alertar os coríntios que ele estava chegando. Contudo, não queria fazê-lo sem que sua palavra fosse considerada, e o desafiou a provar que havia nele a autoridade de Cristo. Vamos lá para 2 Coríntios 13:4. Porque ainda que foi crucificado, está falando de Jesus, por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Diante disso, as muitas fraquezas do apóstolo. Vamos lá. Agora vai do verso 7 ao 12. Temos, porém, 2 Coríntios 4, 7 a 12. Temos, porém, este tesouro, ele está falando agora da nossa fraqueza em termos de ter um tesouro que é o conhecimento e o ensinamento de Deus que nós transmitimos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de poder, seja de Deus e não de nós. Tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Não deveria cegar os coríntios, impedindo os de ver o poder de Cristo manifestado no seu apostolado, porque eles questionavam a veracidade dos ensinamentos, sobretudo os falsos apóstolos, querendo tirar os coríntios de dar crédito nos ensinamentos de Paulo. Embora reconheça sua fraqueza em Cristo, Paulo ameaça usar o poder de Cristo para disciplinar ao falar aos crentes. Nenhuma disciplina eclesiástica deve ser aplicada sem que os agentes disciplinadores estejam imbuídos da necessidade de o fazerem revestidos do poder de Cristo. Tem muitas pessoas que não vigiam e acham que podem corrigir os outros sem ter de Deus essa capacitação. Porque até na correção nós sempre temos que estar amando, porque a misericórdia triunfa no juízo. Como é que você vai fazer? Você precisa de estar corrigindo, instruindo as pessoas, mas tem que ter sabedoria, porque na falta de sabedoria, ao invés de você ajudar o caído, ao fraco a se levantar, você termina de derrubá-lo. Vamos lá, continuo. Ele é o Senhor que repreende e disciplina quantos ama. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, 19 e 20. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui é Apocalipse, capítulo 3, versos 19 e 20. Era Deus falando com a igreja de Laodiceia, não é isso? Vamos lá. Visita para aperfeiçoamento, é do verso 5 ao 10. De modo que uma visita que inicialmente visava a repreensão poderia contribuir para o aperfeiçoamento da igreja. Vamos meditar em letra. Letra A. Reparar em si mesmo. É os versos 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos. Então Paulo já começava na sua exortação, na sua instrução, mandando vocês olhem para vocês estão em Cristo. Porque, queridos, tem hora que você vai examinar como é que está a sua vida. Você ora, você sente a presença de Deus? Você sente Deus te usar para fazer a obra dele? Como é que você está diante de Deus? O que está te atraindo? São as coisas do mundo. Você liga a televisão, entra pela noite, mas quando você começa a ler a Bíblia, você não consegue passar 5 minutos com a Bíblia aberta. Ou quando você começa a orar, você apenas 2 minutos e você já está bom. Deus já me ouviu, Ele sabe do que eu preciso. Não é assim. Você precisa entrar na presença de Deus e se deleitar
como está lá no capítulo 37, versículo 4 do livro de Salmos. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é deleitar? O que é deleitar? Como é que você se deleita nas novelas, nos filmes? Eu não estou dizendo, é você que sabe o que você deve fazer e quanto tempo deve ficar na frente da sua televisão. Tem pessoas que estão tão conectadas, às vezes fico apavorado. Eu fico olhando as pessoas atravessando um farol, né? Ou às vezes até atravessando a rua, olhando, em vez de olhar para o que vem ou o que vai, está olhando, ele não consegue parar. Eu fico apavorado, queridos. Nós podemos ter o nosso entretenimento, tudo bem, mas não esqueça, você precisa de entender que você é embaixador do reino dos céus aqui na terra, né? Sou forasteiro aqui, é o que diz o hino, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Examina você, como é que vocês têm prazer de entrar na igreja? Na hora do louvor, você vive aquele louvor? Na hora da pregação, você se alimenta da pregação? Diz que nós devemos desejar a palavra de Deus como uma criança que está mamando. Você já viu uma criança mamando? Ela suga o seio da mãe porque ela está com fome, ela quer comer. E a alimentação dele é o leite materno. Pois muito bem, a Bíblia diz que nós devemos desejar a palavra, o ensinamento de Deus, como uma criança deseja o alimento. Você tem esse prazer? A pior coisa que tem é colocar um bom alimento para uma pessoa doente. Ela sente fastidio de tudo. Não tem sal. Como não tem sal? Isso está temperado. Ah, não gostei, leva, não quero comer. Quando você está doente, você rejeita os bons alimentos. E quando você está doente espiritual, você rejeita o louvor, você não tem paciência. Você já está no relógio, o pastor, está passando da hora, só tinha que terminar 8h30, já são 8h35. Você ainda não terminou a mensagem. Ah, vai me atrasar, olha, eu tenho um programa que vai passar na televisão, eu quero assistir aquele filme. Irmãos, tudo bem, eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas você tem que examinar você mesmo. Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer de estar na casa de Deus? Quando o pastor marca uma visita, você quer estar também para levar o seu consolo, a sua ajuda? Examina como é que as coisas, qual é o lugar que as coisas de Deus estão ocupando na sua vida. Porque os coríntios discutiam, partiam partidarismos, então Paulo entra para que eles se corrijam e se preparem. Paulo desejava que, por um pouco, os coríntios deixassem de reparar nele, passassem a reparar a si mesmo. Você, às vezes, corrige os outros, não corrige a você mesmo. E vamos lembrar daquela palavra de Jesus. Tira primeiro a trave do teu olho, depois você vai tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Maria Aparecida, Leandro Paz, bem-vindos, querido, Deus abençoe. Desafiou a provar que estavam firmes no Evangelho, conformando a vida segundo esse Evangelho. Essa palavra conformando é da forma. Como é que a Bíblia diz? Assim que eu quero viver para o meu Deus. Este mundo está precisando de homens e mulheres de Deus que vivam o Evangelho, para que eles se arrependam dos seus erros e comecem a se preparar também para encontrar com o Senhor. Era importante que atestasse não só a presença, mas também a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e de cada membro em particular. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Você foi comprado. Naquela época existia o escravo comprado e o escravo contratado. O contratado tinha direitos e deveres. O comprado era só de deveres, porque ele era um escravo. Então ele foi comprado. Pois muito bem, nós fomos comprados. Nós pertencemos ao Senhor. E o Senhor espera ver em você e em mim, nós, aqueles embaixadores dele que estão aqui trabalhando pelo reino de Deus. Você tem suas necessidades, você vai naturalmente cumprir e atender suas necessidades, mas como está em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas.
E além de esperar que os coríntios, ao testarem-se, aprovassem a si mesmos, Paulo desejava que ele e os seus companheiros também recebessem deles a aprovação. Vamos lá para a letra B agora. Façam o que é certo, é o verso 7 e 8. A maior preocupação de Paulo não era descobrir-se aprovado no apostolado. Ele e os companheiros oravam para que os coríntios não fizessem mal algum, e sim o que era certo. Não importava o que considerassem a Paulo. Aí é que está, né? No momento reprovado. Quando passassem pela prova da firmeza de fé, o que se comprovaria na renovação moral da vida de cada um, está lá em 2 Coríntios 3, 1 a 3, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Agora ele completa, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo estava trazendo, né? Deixa eu ler aí, Helena Souza, bem-vinda, querida, Deus abençoe, né? Paulo falava da genuinidade. O que é genuinidade? Qualidade do que é genuíno, que é sinceridade e pureza do apostolado de Paulo, né, ficaria naturalmente confirmada. E para que a declaração, embora sejamos tidos como reprovados, não fosse mal interpretada, Paulo acrescentou que nunca agiu contra o evangelho, a verdade, ou de modo a mostrar que fosse contrário às suas implicações. Vamos para a letra C. Busquem o aperfeiçoamento. Nós temos que buscar. É de joelho, é em oração, é em jejum. O poder do jejum, eu mandei essa mensagem para todo mundo. É no jejum que nós também quebramos a força dessa carne. É no jejum que nós alcançamos a misericórdia de Deus como Acabe. Acabe foi condenado. Quem está falando é Abner Almeida Prata. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Acabe tinha sido condenado. O profeta chegou e disse, põe ordem que Deus vai te corrigir. Ele caiu em jejum e oração. Quando Deus viu o homem cair no jejum e na oração, Deus desceu e disse, olha aí, o homem se arrependeu, não tem jejum. Não vou mais trazer esse juízo nos dias dele, vai ser nos filhos dele. Se livrou. É no jejum e na oração. Você está se sentindo fraco, inoperante, você está sentindo que você já não tem mais a palavra para pregar, você está sentindo que não tem força para vencer os vícios da carne, os desejos da carne, né? Você tem suas necessidades naturais, mas às vezes a concupiscência da carne começa a te dominar e você não sossega de coisas que te tiram da presença de Deus e te esfria na presença de Deus. Caia no jejum e na oração e diga, Senhor, tu vai me ajudar a vencer, Ele vai ajudar você a vencer. Busquem o aperfeiçoamento. Como prova de abnegação, Paulo estava preparado para parecer que tinha falhado, desde que os coríntios fizessem o que era certo. Se agisse de maneira correta, então experimentariam a plena restauração da saúde espiritual. Você quer voltar a ser aquele homem de oração? Ah, pastor, o senhor não sabe, no primeiro amor era assim, não existe essa história de passado. O primeiro amor tem que estar presente na sua vida. O primeiro amor é você botar o Senhor na frente de tudo. É o meu Senhor. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Eu quero viver, eu quero ensinar. Sem fanatismo exacerbado. Apenas sabendo que Deus pode te ajudar a você vencer as suas dificuldades. Vamos lá. E isso sim era a maior preocupação do apóstolo. O desafio final de Paulo é que os coríntios se tornem maduros, aperfeiçoados. O termo faz parte de um grupo de palavras em grego que significa, olha só, está equipado, está preparado. Como um termo médico significa fixar um osso quebrado, ajustar um membro torcido, também pode ser interpretado como equipar um navio para uma viagem e equipar um exército para a batalha. Paulo incentiva os santos a cultivarem graça, amor e paz. Como é que está a nossa igreja? Como é que nós estamos? Olha, graça, o que é a graça? A graça é a força, é o poder de Deus na vida
da gente o amor. É aquilo que nos une, que nos faz suportar. Suportai-vos uns aos outros em amor e paz. Aí nós vamos gozar da paz, aquela que excede, né? É capaz de nos abençoar, né? Não, a minha paz vos dou, disse Jesus, não vos la dou como o mundo a dá. Então a paz do Senhor, ela não trabalha de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ela vai fazendo com que nós entremos na presença de Deus e sintamos aquela paz, aquela alegria maravilhosa que faz nos sentirmos assim nas nuvens, na presença do Pai Celeste. Procure aperfeiçoar-se. É um mandamento que faz referência à oração de Paulo no versículo 9 e traz esta ideia: sejam restaurados e estejam preparados para a vida. Apesar de todos os pecados e problemas dos coríntios, Paulo disse que eles tinham todo o direito de se exortarem mutuamente. Vamos conversar, irmão. Melhor aí, eu vou te ajudar em oração. Não adianta você criticar, falar mal do irmão. Vai, conversa com ele. A Bíblia é clara, o Senhor ensinou. Se tu vê o teu irmão pecar, vai entre você e convence. Se você não convencer, leva mais um. Deixa a igreja para ser a terceira etapa. Então nós temos que praticar as Escrituras para vivermos em paz e sermos abençoados. É impossível termos equilíbrio no crescimento cristão e no ministério quando estamos isolados. Não, mas eu sou perfeito. Oxe, não vou me misturar, não. Que isso? Deus nos mandou para fazermos diferença, mas também para influenciarmos com a nossa vida, com a graça de Deus nas nossas vidas. Os cristãos pertencem uns aos outros e precisam uns dos outros. Hoje, a ênfase da experiência individual da fé, que estimula o cristão a viver fora de uma congregação local, é errada e muito perigosa, não deixando de congregar, como é costume de alguns. A igreja congregada está adorando, é o corpo de Cristo. Oh, Jesus, a hora está terminando, mas eu vou terminar. Né? Vamos lá. Somos ovelhas e devemos andar juntos, afinal somos membros do mesmo corpo e devemos ministrar uns aos outros. Amém? Paulo não desejava agir com rigor quando presente em Corinto. Ele almejava revelar a autoridade para a edificação da igreja de Cristo e não para a destruição. Aí ele vai trazer no verso 11, conclusão e saudação e bênção. Agora eu estou terminando. O verso 11 traz 5 imperativos seguidos de promessa. Vamos lá, o verso 11. Quanto ao mais, irmãos, primeiro, regozijai-vos. Segundo, sede perfeitos. Terceiro, sede consolados. Quarto, sede de um mesmo parecer. 5, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. É isso que nós precisamos, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Aonde você chegar, Jesus chega contigo. Quando você falar, as pessoas se sentem abençoadas. Ah, que bênção estar conversando com você, que paz. Você leva paz, você leva amor, você leva tudo de Deus que Ele tem para a sua criatura, porque você é o representante dele aqui na terra. E a promessa deve ser vista dialeticamente. Deus só pode morar com eles se entre eles houver paz e amor. E só pode haver paz e amor entre eles se Deus habitar com eles. É Deus que nos transforma, que transforma. Aí essa igreja começa a ser atrativa, as pessoas, gente, eu quero ficar nesse lugar, que coisa gostosa, ó, que culto, que palavra, que louvor. As pessoas entram, elas são... Me lembro de uma vez que um cidadão falava de uma determinada grande igreja do Rio de Janeiro, né, que em épocas que eles estavam assim tão na presença de Deus, que o endemoniado atravessava a porta, ninguém falava com ele, mas ele já caía dentro da igreja liberto. Irmãos, isso acontece, é a presença de Deus que faz toda a diferença. O ser de Deus é caracterizado por paz e amor, e a vida da comunidade deve espelhar este ser divino. Vamos ao versículo 12, querido. Esta nova ordem interior da comunidade se expressa no ósculo santo, beijo fraterno que tinha o seu lugar
nas reuniões da comunidade. É um sinal de comunhão, fé e amor que adquire, por causa da situação da comunidade, uma importância e um significado bem especial. Paulo mostra aos coríntios que eles fazem parte de uma comunhão maior. Oh, glória a Deus! Não podemos ainda pensar em uma igreja organizada, mas havia sem dúvida um elo de ligação, a saber que todos tinham sido chamados e escolhidos por um mesmo Senhor para serem propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, eu sou propriedade de Deus. Então, onde eu passar, Deus vai estar com a gente ali. Este mandar de lembranças não é só mera formalidade, ele carrega um profundo e vivo amor fraternal de uma comunidade para outra. Agora eu fecho com o versículo 13 para terminar. Como em todas as suas cartas, também nesta Paulo termina com uma bênção. O caráter trinitário da bênção em nosso texto parece ter algo a ver com a situação da comunidade. O peso da carta confere um significado especial no seu final. Ele vai começar a falar sobre a bênção apostólica que nós ministramos quando encerramos o nosso culto. Paulo, a graça do Senhor Jesus é decisiva para a comunidade. Ela é esta força de fora que pode modificar a conturbada situação de Corinto. Paulo crê que esta graça é de todos. Todos têm acesso a ela. Basta deixá-la habitar entre nós. Depois dele fala, a graça do Senhor Jesus, ele vai falar, e ele a expressão do o amor de Deus. Olha só, através do amor de Deus que nos deu Jesus, todos foram aceitos por parte de Deus. Este amor não é algo abstrato e teórico, mas quer tornar-se visível. Aí conclui, e esta comunhão, não é, se torna visível na presença de Jesus entre nós através do Espírito Santo. Ele produz comunhão e concede participação na vida de Deus. Em Corinto, esta nova realidade vai expressar-se na medida em que os coríntios deixarem eliminar do seu seio e de sua comunidade as intrigas e as divisões. Deixa Deus os habitar, ele traz a paz, ele traz comunhão, ele traz a união, ele traz a libertação, ele transforma aquele lugar numa atmosfera super agradável. E a gente que está aqui, olha, vai começar o culto. Tem igrejas, eu me lembro disso, né? Que a igreja ainda estava fechada, o portão estava cheio dos crentes. Quando a igreja abria, eles tinham que entrar correndo para ter um lugarzinho. O que é isso? É atração, é aquele momento, é aquela glória, como aconteceu com o rei Asa. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 15 que as tribos tinham sido dispersas, mas quando eles viram que Deus estava com Asa, começaram a vir todas as tribos reunir. O que atraía era a presença de Deus. É o que acontece, é o que vai acontecer nas nossas igrejas. Quando essa presença for forte, as pessoas vão querer estar. Elas vêm e dizem, eu quero ficar aqui. A palavra de Deus está ali, a presença de Deus está ali. E para ela estar ali, tem que estar na vida de cada crente. É você e eu. Não é só o pastor no púlpito, não. Os membros também. Eles se tornarão atrativos e atraindo vidas para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em Corinto, esta nova realidade vai expressar-se na medida em que os coríntios deixarem eliminar do seio da sua comunidade as intrigas e divisões. Assim, segundo Coríntios 13, 11 a 13, temos mais uma vez todo o evangelho resumido, como fazemos quando você diz da bênção apostólica consagrada na maioria dos púlpitos de nossas igrejas. Também em Corinto, confia Paulo, tensões, rivalidades, ciúmes e brigas podem acabar. Por que podem acabar? Pois a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo pertencem a todos. Não é um cumprimento, não é uma saudação, não, irmão. Você está abençoando o povo com o quê? Primeiro, com a graça do Senhor. Depois, com o amor de Deus. Depois, com a comunhão do Espírito Santo. A bênção com a qual o apóstolo concluiu essa epístola é bem apropriada. Era desejo de Paulo que os coríntios pusessem a si mesmos na condição de experimentarem todas as bênçãos advindas da salvação. Aleluia, irmãos. Encerrei, viu?
Aqui nós encerramos. Mas agora que nós encerramos, antes de eu concluir, eu já quero convidar vocês para no próximo domingo, dia 24/7, nós estaremos estudando na revista Editora Cristã Evangélica Conflitos da Vida. Conflitos da vida, como está a nossa vida, como vivemos, como esse mundo vive. Eu quero já te preparar. O nosso tema versará sobre por que temos problema, por que os conflitos da vida parecem aumentar cada dia. Salomão vai responder assim: eis que tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E o apóstolo Paulo daria a seguinte resposta: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Domingo próximo, nós vamos abrir com o sentido da vida, a primeira aula, e eu te convido. Agora, vamos chamar o nosso 137 do Cantor Cristão, então, para estarmos já fazendo a nossa conclusão. 137 do Cantor, abra o seu Cantor Cristão aí, no 137, e vamos agora adorar o Senhor com este louvor. Teca Santos, bem-vindo. Pastor José Martins, parabéns. Bela reunião ontem, mesa redonda. Com Salvador, terrível ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos concluindo. Agora, você que fez aniversário esta semana, os parabéns da nossa escola, né? Que Deus aumente os seus anos de vida, sobretudo na presença do Senhor. Vamos estar ao versículo do aniversariante. Ontem foi comemorado o aniversário do nosso pastor Antônio Raimundo do Carmo, lá de Foz do Iguaçu. Demos os nossos parabéns, mas ele também fez aniversário esta semana, então está de parabéns com todos que também fizeram aniversário esta semana. Deus abençoe a todos, é uma alegria estar com vocês e você que está nos assistindo, amém? Nós vamos estar orando. Quero lembrar vocês que são da sede, nós estaremos logo mais às 16 horas na nossa escola, e à noite o nosso culto do sítio. Inclusive, sobre o sítio, o pastor tem uma palavra para dar à igreja, que ontem era para eu ir fechar a compra do sítio, mas houve um entretanto que impediu, e eu vou conversar com a igreja hoje, e vou pedir que todos os líderes também conversem, amém? Depois eu falo com eles em particular, mas nós adiamos o dia de fechar a compra, por causa de um pequeno problema que nós vamos resolver para depois, então, marcar com o proprietário. Mas peço as orações dos irmãos para tudo fazermos na direção do nosso Deus e para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar e que Deus os abençoe. Logo mais às 18 horas nós estaremos transmitindo o nosso culto, não é? Para a sua edificação. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos por essa escola, por essa meditação, que o teu povo seja despertado, abençoado, Pai, e possa, através dos ensinamentos da tua palavra, ter uma vida vitoriosa, uma vida frutuosa, dando muitos frutos. Também, ó Pai, uma vida que convença outros, como disse João Batista nos seus dias, produzir frutos
digno de arrependimento, Pai, que tenhamos uma vida que faça com que as pessoas, olhando o nosso proceder, se sintam envergonhadas pelos seus erros. Pai, assim eu quero entregar nas tuas mãos os aniversariantes que completaram aniversário esta semana. Abençoe grandemente essas vidas, multiplique os seus anos, sobretudo na tua presença. Abençoe as tuas igrejas, todos esses irmãos que estão conosco. Se algum deles tem um pedido, tem uma necessidade, eu já quero te apresentar e pedir a tua intervenção. Prepare-nos para logo mais estarmos, ó Senhor, na tua casa, às 16 e também às 18 horas. Abençoa. Também abençoa agora o clamor do meio-dia com o teu servo que estará ministrando e todos os trabalhos desse dia. E lá no final desse dia, de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, o teu servo pastor Ilci Santana, com uma audiência com você e Deus. Te peço assim nos abençoar por tua misericórdia, segurar as nossas mãos nesses dias difíceis, mas nossos olhos estão postos em ti, de onde vem o nosso socorro. Eu oro com ação de graças em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.